Bem-vindos ao nosso programa de hoje. E nós estamos em um formato diferente daquele que você está acostumado a ver. Isso porque nós estamos falando com pessoas de várias cidades diferentes. E o motivo desse encontro é a Conferência Profética da Família, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho. E está sendo realizada por 2 erechinenses que deixaram um legado de exemplo de família e fé aqui em nossa cidade. E hoje moram lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos ao nosso programa, pastores Arnon e Andréia de Brito. Obrigado, Muriel, e é uma honra de nós estarmos participando desse programa que tem realmente impactado toda a região de Erechim e o Alto Uruguai. Muito obrigado. Bom dia, é uma honra mesmo estarmos aqui. Parabéns por esse programa, por esse projeto maravilhoso. Deus os abençoe. Pastores, como surgiu a ideia dessa conferência? Na verdade, assim, a conferência é algo que Deus tem brotado no nosso coração nesses dias de pandemia, onde as famílias, várias e várias famílias estão passando muitas dificuldades. Então, Deus colocou no nosso coração, primeiro no coração da minha esposa, da Andréia, e aí juntos, né, amor, nós conseguimos organizar com esses pastores que têm relevância no Brasil, vários e vários estados do Brasil, e graças a Deus deu tudo certo, e agora a gente está numa expectativa muito grande para o início da conferência. Além de organizar essa conferência, vocês vão estar palestrando sobre 2 temas. O primeiro deles é profetizando sobre a família e uma geração de profetas. Pastores, o que é profetizar? Profetizar é declarar, fazer acontecer, né? É a gente declarar a bênção, declarar que vai ser restaurado, declarar um novo tempo. Profetizar é falar, né? Falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, aquilo que Deus nos manda falar. E a gente tem realmente esse propósito, né, nessas 2 ministrações, de estar profetizando bênção, restauração, cura sobre as famílias, que nem o pastor falou, que nesse período de pandemia, né, muitas passaram por problemas muito grandes. Então, essa conferência, ela vem realmente para dar esse suporte, para ajudar nesse momento as famílias. Como isso pode ser feito em relação às famílias? Na verdade, assim, nós que somos pastores, que acompanhamos as famílias, que vamos até os lares, até os hospitais, que damos auxílios, nós passamos por um treinamento para que a gente possa dar suporte às famílias, para que a gente possa orar pelas famílias, para que a gente possa dar conselho às famílias e, principalmente, ouvi-las. As pessoas hoje têm uma necessidade de serem ouvidas. Então, entenda bem, quando a gente fez essa conferência, é justamente isso, poder entrar nas casas, poder entrar nos lares do Brasil, fora do Brasil. Vão ter várias pessoas da França, da Inglaterra, né, de várias partes, Estados Unidos, que vão estar sendo visitadas por essa conferência profética para a família. Então, para a gente está sendo uma honra poder organizar esse evento que está criando uma expectativa muito grande nas famílias. Pastores, vocês são os criadores da Escola Profética. E eu queria aproveitar essa oportunidade com vocês para vocês me contar um pouquinho como está sendo essa experiência para vocês dessa escola. Nós criamos essa escola após nós termos chegado aqui em Campo Grande. Eu não sei se todos sabem, mas a gente saiu de Erechim há 4 anos atrás para morar em Campo Grande, poder recomeçar ou dar continuidade, melhor dizendo, à nossa chamada como pastores. Depois que nós chegamos aqui, Deus tem nos surpreendido muito. E uma dessas surpresas é a Escola Profética Online. Tem sido uma bênção. São 9 estados do Brasil que estão participando, mais a Inglaterra, mais França, Estados Unidos, mais a Suíça. Então, entenda uma coisa, é algo muito bom. E surgiu essa ideia, nós fizemos, graças a Deus, Deus tem espalhado e divulgado o nosso trabalho em vários e vários lugares do mundo. E é a promessa de Deus. Deus nos deu uma promessa e
só estamos contribuindo para que ela aconteça. Não é? Tem a parte que Deus fala e tem a nossa parte de contribuintes para que realmente ela venha se realizar na nossa vida. Tem sido um sucesso, graças a Deus. É só a primeira escola, não é? Eu creio que vão ter várias e várias escolas, né, meu amor? Amém. E, pastores, conversando com vocês, eu soube que a escola ela não é só didática, mas ela tem transformado o destino das pessoas. Me fala um pouquinho sobre isso, sobre essa mudança que a escola tem feito na vida de todos esses alunos. A escola tem contribuído muito para os alunos, para eles entenderem e eles verem o potencial que existem neles, né? Para eles acreditarem na chamada que Deus tem na vida deles, para eles acreditarem que sim, eles podem sim ser profetas, profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, declarar bênção, porque muitas vezes as pessoas pensam que só quem prega, que só o pregador, que só uma pessoa da TV pode profetizar. Não, todo mundo pode profetizar. Eu posso declarar bênção sobre a minha vida. Na verdade, eu sou a primeira pessoa que tem que declarar bênção na minha vida, né? E não ficar esperando que os outros façam isso para mim. Então, essa escola tem despertado os alunos a viver esse tempo profético, a viver, a trazer, a extrair do céu realmente essas bênçãos para as suas vidas. Então, nesse momento, nós vamos conhecer todos os palestrantes que vão fazer parte dessa conferência. O primeiro palestrante que nós vamos entrevistar hoje é fundador da Escola do Reino e criador da Conferência Segredos do Reino. Doutor em Teologia, casado com a pastora Priscila Reis e pai do Lorenzo. Vamos conversar com o pastor Eduardo Reis. Seja bem-vindo, pastor Eduardo Reis, ao nosso programa de hoje. Um prazer e uma honra estar com vocês. Então, hoje, pastor, nós observamos que foram criadas várias versões de famílias, algumas equivocadas, é claro. E diante disso, quais os princípios que nós precisamos resgatar nas famílias? O primeiro princípio, o maior princípio que nós devemos resgatar na família é a fé em Deus. A fé em Deus é a base de toda a família. Se nós tivermos fé em Deus, nós vamos também ter os mesmos princípios e os valores que Deus ensinou aos homens, como sendo base de conduta e de vida. Nós vemos o povo judeu, na Bíblia, na história bíblica, nós vemos o povo judeu, que é praticamente um povo sem cultura. Por que eu acredito que o povo judeu é o único povo do mundo que não tem cultura? Porque diferente de nós, os brasileiros, que culturalmente comemos feijoada, e os peruanos, que por cultura comem milho, em Israel, você come ou não come alguma coisa por causa de uma revelação de Deus. Ou seja, 2 milhões de pessoas saíram do Egito aproximadamente, viveram no deserto, e Deus precisava colocar ali normas de boa convivência, de higiene, de saúde. Então, todos esses textos antigos, ainda quem não vê a Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas a vê apenas como fragmentos históricos de sabedoria milenar, essa sabedoria milenar vem nos mostrando regras de conduta de vida, regras sociais e regras de higiene, que vão, regras principalmente alimentares, que vão fazer com que o homem viva bem, com uma boa qualidade de vida na Terra e também tenha uma boa vida em sociedade, principalmente uma boa vida em família. Ou seja, trazer de volta Deus para dentro das casas, trazer de volta Deus para dentro da família, para o seio da família, vai trazer também de volta os princípios e valores de boa convivência familiar, de saúde familiar, emocional, já que as famílias hoje estão com a saúde emocional quase sempre comprometida pela ausência de Deus. Eu me lembro de uma reportagem nos Estados Unidos, onde a filha do Billy Graham foi questionada acerca do que estava acontecendo com os Estados Unidos por causa dos episódios, por causa do episódio em si, né, de 11 de setembro, da queda das Torres Gêmeas. E ela disse, olha, os Estados Unidos fez isso, ele tirou Deus das escolas, tirou Deus da família, tirou Deus
de todos os lugares. Mas agora, quando acontece uma tragédia dessa, os Estados Unidos quer perguntar por que Deus permitiu. Ou seja, a gente tira Deus de tudo. Quando a tragédia vem... Então, nós aqui no Brasil estamos vivendo também algo semelhante. A gente tira o Deus das escolas, a gente tira Deus das casas, a gente tira Deus das famílias, e depois a gente quer perguntar para Deus por que está dando tudo errado. Ou seja, o princípio e o valor maior a ser resgatado numa família é a fé em Deus. Eu, como cristão e como pastor, digo que a saúde de uma família passa pela fé em Deus. Você pode pegar todas as famílias que têm fé em Deus, quer seja cristãs, quer seja muçulmana, quer seja judaica, você vai ver que essas famílias são mais saudáveis. Isso aí é uma questão só de pesquisa. Faça uma pesquisa e veja. Então, ponto crucial não é resgatar princípios, mas sim o princípio maior, que é a fé em Deus. Nós percebemos, pastor, que com essa pandemia, enfim, o amor se esfriou. Como poderia ser resgatado o amor dentro da família? Bom, eu não acredito que o amor se esfriou por causa da pandemia. Pelo contrário, eu acho que a pandemia trouxe... O brasileiro é um povo cordial, ok? Cordial no sentido, cordes vem de coração, é um povo que se move pelo coração. Então, o brasileiro se torna muito mais solidário em momentos difíceis. O brasileiro ele tem dificuldade com o sucesso alheio, ok? Mas ele tem muita compaixão com a tragédia alheia. O brasileiro é um povo que consegue se compadecer da tragédia, mas não consegue se alegrar com o sucesso do outro. Mas a pandemia, pelo contrário, mostrou muitas atitudes de generosidade, muita unidade, muita união entre o povo, não unidade, união entre o povo brasileiro. Mostrou também que existem pessoas que conseguem ser corruptas, maldosas e conseguem roubar até em momentos críticos. E essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. É uma natureza da qual nós não devemos esperar nada de bom. É uma natureza caída. Por isso que nós precisamos realmente passar por essa ideia de um novo nascimento, aquilo que Jesus falou com Nicodemos, naquela conversa noturna que eles tiveram, né? Em que Nicodemos disse: olha, Rabi, sabemos que tu és mestre em Israel. E Jesus disse: ô Nicodemos, para você entender como eu faço tudo o que faço, você precisa nascer de novo. Então Jesus propôs a ideia de um novo nascimento. Nicodemos nem entendeu nada. Nicodemos disse: mas como pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Ou não era disso que Jesus está falando. É nascer de novo, no sentido de nascer no Espírito, nascer de novo no Espírito, nascer de novo para os seus valores, passar por uma transformação de alma, nascer para uma nova natureza. Eu sempre digo, cristianismo não é questão de moral, o cristianismo é uma questão de natureza. A fé em Cristo não é uma questão de mudança de hábitos, mas é uma questão de mudança completa de natureza. A natureza do homem caído, a natureza de um homem sem Deus é essa, que consegue tirar vantagem da desgraça de toda uma nação. Eu ouvi lugares que compraram respiradores por R$43 mil e outros estados compraram esses mesmos respiradores por R$250 mil. Como você pode comprar a mesma coisa no mesmo lugar por preços tão diferentes? É óbvio que alguém está usando um momento de fraqueza, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de desespero da sociedade, da nação como um todo, e alguém está traindo a pátria, ok? E tirando vantagem e deixando pessoas morrerem, ok? E a maioria desses respiradores que foram comprados desse valor não chegaram. Ou seja, o amor das pessoas não se esfriou à causa da pandemia. O amor das pessoas se esfria à causa da distância do homem para com Deus. Então, o homem cada vez menos se relaciona com Deus. Você vai pegar aí o filósofo Nietzsche, né? Vai falar da morte de Deus. Ou seja, com a drogaria, ou seja, você não precisa mais de orar a Deus para curar coisas que eram incuráveis. Você toma um antibiótico. Então, ele vem falar da morte de Deus. Ou seja, essa morte de Deus, que não é morte, porque o Steve Jobs, com todo o recurso financeiro que tinha, uma empresa que faz mais de $1 trilhão, ou seja, mais do que o PIB do Brasil anual, o PIB não, mais do que toda a arrecadação de impostos brasileira em um ano, é o que vale a empresa do cara. Ou seja, o Brasil vai ter que trabalhar 5 anos para arrecadar de impostos
o mesmo tanto valor que vale a empresa do Steve Jobs. Morreu de câncer. Não teve remédio que deu jeito. Ou seja, Deus morreu para alguns remédios. Deus morreu para dor de cabeça, mas Deus ainda não morreu para o câncer. Ok? Então, essa ideia da morte de Deus, e também o homem se tornou muito produtivo e autossustentável. O homem consegue extrair da riqueza que Deus deixou na natureza o seu sustento. Isso de forma tão habilidosa que o homem acaba pensando que não precisa mais de Deus por causa da riqueza adquirida. E isso é um erro gigantesco. E é por causa dessa independência do homem, dessa vida independente do homem, que o homem acaba se afastando de Deus e o amor de muitos acaba se esfriando. O esfriar do amor, que foi profetizado pelos profetas e também pelos apóstolos, e o próprio Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, é a causa disso, é a causa dessa distância de Deus. Quanto mais provido, quanto mais conforto, quanto mais medicina, quanto menos eu precisar usar a minha fé, maior a distância de Deus e menos amor, e menos empatia pelo próximo, né? Na verdade, eu digo que essas pessoas não se amam. Não é que elas não amam o próximo, elas não se amam. É que Jesus diz que você tem que amar o próximo da mesma maneira que você se ama. Como elas não se amam, elas não conseguem amar mais ninguém. Então, uma pessoa que desvia a verba pública da saúde, eu tenho por mim que o desvio de verba pública da saúde tinha que ser considerado crime hediondo e inafiançável. Porque quando o seu cavalo lá na fazenda quebra as pernas e você não consegue resgatar ele, o que você faz? Você dá um tiro de misericórdia e mata ele porque você quer evitar o sofrimento. Ok? O seu cachorrinho que pega uma doença aí que vai fazer ele sofrer, ter dor, você sacrifica porque você não quer ver sofrer. Ok? Uma pessoa que desvia a verba pública da saúde tem menos misericórdia do que um ladrão que para roubar te dá um tiro. Porque esse que desvia a verba pública da saúde te deixa morrer de câncer aí, às mínguas, deixa uma pessoa com AIDS morrer às mínguas, e as pessoas vão morrendo aí de Covid às mínguas, sem conseguir respirar, porque alguém roubou o dinheiro da saúde. Ou seja, essa pessoa é mais cruel do que aquele que te dá um tiro para te roubar, porque ele te faz morrer aos poucos, sentindo muita dor, e não tem misericórdia, não tem o tiro de misericórdia. Então, esse crime tinha que ser grave. E as nossas autoridades tinham que olhar para esse tipo de crime como sendo um crime de lesa pátria. Alguém que desvia a verba pública da saúde, desvia a verba das merendas, desvia verba da comida das crianças, deixa as crianças ficar subnutridas. Porque em muitos estados do nosso país que a criança tem 2 refeições por dia, as 2 são as da escola. Ou seja, quando você tira essa refeição, você deixa as crianças morrer de fome. Isso tinha que ser considerado crime de lesa pátria, de traição à pátria. E essas pessoas deveriam ser consideradas pessoas que cometeram crimes hediondos e inafiançáveis. Essa é a minha opinião. Eu acredito que nosso parlamento tem que rever isso. Tem que rever isso. Esse tipo de crime não pode ser considerado um crime qualquer, ou um crime de menor potencial ofensivo. Não. Tem que ser considerado crime hediondo e inafiançável. Essa é a minha opinião. Por quê? Já que não há amor, precisa ter regra. Onde não há amor, tem que ter regra. E a punição, quando se quebra essas regras, precisam ser duras. Vamos entrar, então, um pouquinho agora no tema da sua palestra, que é a família e o reino. Qual é o papel da família no reino de Deus? Ok. Primeiro é o seguinte, nós precisamos entender o que é esse reino de Deus. O reino de Deus ele existe em vários aspectos, em alguns aspectos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer o seguinte, ninguém te diga que o reino de Deus é aqui ou ali. O reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em nós. Ok? Então, isso é um aspecto do reino. O reino também existe num outro aspecto, porque nós cremos que um dia o Senhor Jesus vai voltar e ele vai reinar sobre essa terra. E aí, esse já é um outro aspecto do reino, porque ele tem um lugar, esse reino vai acontecer em Jerusalém, em Israel. O centro do governo de Cristo, durante todo o período do reino milenar, vai ser em Jerusalém, vai ser em Israel. Então, é um outro aspecto do reino. O reino existe em aparência, o reino existe em realidade, o reino existe em manifestação. Então, são 3 aspectos do reino de Deus: a aparência, a realidade e a manifestação. A aparência é tudo aquilo que exteriormente reflete o reino de Deus ou me mostra o reino de Deus, mas não tem vida interior. Vou te dar um exemplo, por exemplo,
parábolas que o Senhor Jesus contava, né? Havia um homem que tinha um filho, ele preparou as bodas para esse filho. Então, o reino de Deus é semelhante a isso. A esse homem que tinha um filho, preparou as bodas ao seu filho. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens. O reino de Deus é semelhante a isso, aquilo. Então, fala de uma aparência externa do reino, mas que não tem uma realidade interior. Já a realidade do reino é o que vai acontecer no futuro, em minha vida internamente, né? De forma subjetiva, já é uma realidade. Ou seja, o que vai acontecer no futuro? Jesus vai vir e vai governar sobre a terra. Na minha vida, isso já é uma realidade. Ele já governa a minha vida a partir do meu interior. A partir do meu homem oculto, do meu homem interior, ele governa toda a minha vida. Ele me governa no espírito, na alma e no corpo. Okay? Isso já é uma realidade. E a manifestação do reino na volta de Cristo. Qual é o papel da família no reino? Primeiro, se tornar parte dele. Porque em um reino, nós temos a família real e nós temos a plebe. Ou seja, o povo, os súditos dessa monarquia. Ou seja, na monarquia de Deus é a mesma coisa. Deus tem uma família, e essa família é uma família real, que vai reinar sobre os súditos desse reino. E quem faz parte dessa família real de Deus? Todo aquele que é filho de Deus. Ou seja, pela ideia do novo nascimento, que nós falamos agora há pouco, porque nós nascemos de novo, mas nascemos como filhos de Deus. E a partir desse momento nós somos parte da família real de Deus e legalmente herdeiros de Deus. Então, o que as famílias precisam? Em primeiro lugar, as pessoas precisam se tornar filhos de Deus. E não apenas criaturas de Deus, mas filhos de Deus. E uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, eu e a minha casa, a minha família, participamos da família real de Deus e legalmente somos herdeiros. E aí precisamos apenas nos comportar como filhos para que essa herança realmente venha para a nossa mão. Ou seja, quando que essa herança vai vir para a nossa mão? Quando nós amadurecermos, quando formos filhos maduros. Ou seja, um herdeiro de uma grande riqueza, enquanto é menino, não difere em nada dos empregados do seu pai, ou seja, das empresas do seu pai, de tudo aquilo que ele pertence, dos servos, porque ele ainda é menino. Uma vez que ele amadurece, ele toma posse de tudo aquilo que é dele, porque ele é o dono da herança e ele toma governo sobre tudo aquilo. A Bíblia fala sobre isso, sobre Deus querer filhos, mas Deus não quer ter apenas filhos, Deus quer filhos maduros. O plano de Deus foi esse, gerar muitos filhos. Jesus Cristo é chamado o primogênito. E a Bíblia diz que Jesus foi designado filho de Deus na sua ressurreição, ou seja, filho primogênito, porque ele sempre foi filho, mas unigênito, e na ressurreição ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Aliás, essa é a base da salvação do homem, né? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz o seguinte, que se eu confessar Jesus como Senhor, e em meu coração eu crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então eu serei salvo. Deus vai me ressuscitar da mesma maneira que ressuscitou Jesus, se eu acreditar nisso. Pastor Então, Eduardo... esse é o papel mais importante da família no reino. Se tornar parte da família real. Para reinar com Cristo. Pastor Eduardo, eu ouvi várias vezes já a frase implantar o reino de Deus. Essa afirmativa é correta? No aspecto da manifestação, o reino dos céus vai ser implantado, o reino de Deus vai ser implantado na terra. Implantar no sentido de que, apesar de Deus ter o controle de tudo, a vontade de Deus não é feita na terra hoje. Senão, Jesus não ensinaria aquela oração linda do Pai Nosso, como que Jesus ensinou? Pai Nosso que estás no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra, do mesmo modo que ela é feita em cima, no mais alto de todos os céus. Ou seja, se Jesus está pedindo para a gente orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, já está claro que na terra a vontade de Deus não é feita. Então, quando diz implantar o reino, ou trazer o reino de Deus para a terra, é fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Como ela é feita individualmente hoje na minha vida,
e na vida de todos os cristãos, que realmente são genuínos cristãos. Que a vontade de Deus seja feita na vida do ímpio também, daquele que não conhece a Cristo, como ela é feita na vida de um filho, que já conhece a Cristo e já vive em submissão e obediência a esse Cristo. A ideia é de que Cristo é um homem coletivo. Em Cristo estão inseridas milhões de pessoas, aliás, bilhões de pessoas. Na verdade, só existem 2 homens no universo na ótica de Deus, segundo a Bíblia, né? O primeiro Adão e o último Adão, que é Cristo. Todos os quase 8 bilhões de pessoas que existem na Terra agora, e todos os que existiram desde Adão, estavam criados em Adão. Todos estavam nele, coletivamente. Alguns bilhões de pessoas foram tirados desse primeiro Adão e inseridos no último Adão. Essa é a igreja, ou seja, o corpo de Cristo. Então, para Deus, não existe a possibilidade de um terceiro homem, e não existe posição neutra no universo. Ou você está no último, você está no primeiro Adão, que está condenado, ou você está no último Adão, que não pode ser condenado. Por isso que em Romanos 8:1 vai dizer que aquele que está em Cristo, para esse já não há mais condenação. Não há possibilidade de condenar a Cristo. Então, se eu sou igreja, eu sou corpo de Cristo. Se eu sou reino, eu sou corpo de Cristo. E esse corpo tem uma cabeça. E é impossível que essa cabeça não controle o seu corpo. Ou seja, se eu não controlar o meu corpo, se a minha mente não controlar o meu corpo, eu estou doente. Ok? Porque a minha mente controla cada membro do meu corpo, por menorzinho que ele seja, eu consigo controlar da maneira que eu quero. Entende? Então, assim também Cristo, como cabeça, controla todo o seu corpo. E todo o seu corpo vive em submissão à cabeça, à vontade dessa cabeça que é Cristo. Então, o corpo de Cristo já vive a realidade do reino, né? Mas a ideia de Deus é que todos os homens que estão na terra cheguem a conhecer a Cristo, se tornem também seu corpo e entrem nesse homem coletivo que não pode ser condenado, que é Cristo, e participem da eternidade com Deus. Essa é a vontade de Deus. Pastor Eduardo, então, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que te agradeço. Obrigado pelo carinho. Foi uma honra enorme ter você aqui e obrigado por essa aula. Eu aprendi muito e estou bem ansiosa para ver a sua palestra na Conferência Profética da Família. Então, pessoal, agora nós vamos falar com o pastor Arley Lima e a pastora Kelly, lá da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Tudo bem, pastores? Sejam bem-vindos ao nosso programa. Amém, muito obrigada. Bom dia. Pastores, o que é viver com um propósito? Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver em Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus já pairava sobre essa terra. Então Deus teve o cuidado de fazer tudo para nós. Criou céu, terra, e no verso 26 de Gênesis 1, Deus vai fazer o homem. Façamos o homem imagem e semelhança. Quando Deus faz o homem imagem e semelhança do próprio Deus, ele tem um cuidado de declarar sobre esse cuidado, essa imagem do Senhor. No verso 27, ele diz, criou Deus macho e fêmea, e já colocou esse homem aí para reinar sobre essa terra de tudo que ele criou. Mas é interessante que esse plural, parece ser um plural, mas é um singular de nós, macho e fêmea, né? E é uma família. Então, quando ele diz, né, que esse homem, façamos o homem imagem e semelhança, a gente pensa que nós somos só imagem de Deus quando é uma pessoa, mas na realidade Deus olha a imagem dele quando é uma família em nós. Então esse projeto de Deus para nós é quando o Senhor olha a família constituída em nós. E viver o propósito de Deus é estarmos um vivendo para o outro e todos juntos vivendo para Deus e em Deus, porque em Deus nós podemos fazer todas as coisas e inclusive servir ao próximo. E quando nós nos casamos, nós temos que entender qual é o propósito desse casamento. Muitos se casam para ser felizes, mas quando você casa com um propósito, a sua vida vai ter um destino diferente. Muitos querem casar para ser feliz e não descobrem a felicidade.
Mas quando você casa com um propósito, você vai descobrir a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é você buscar no outro a felicidade, mas é fazer o outro feliz. E por isso, o propósito é que Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos. O tema, então, da ministração de vocês é uma família com propósito. Então, hoje, as famílias são compostas de pessoas variadas, com destinos diferentes, personalidades diferentes. E nos dias de hoje, os relacionamentos em família têm sido muito abalados. O que fazer de diferente diante de tudo isso? É justamente isso que nós precisamos entender, sabe, Muriel? Porque as pessoas, elas precisam entender a cada dia que nós somos realmente pessoas diferentes. No Salmo 128 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa e os teus filhos como a planta da oliveira. A mulher é a videira, mas os filhos como oliveira. Então, a mulher é uma coisa e os filhos é outra coisa. Nós precisamos entender essa diferença do relacionamento e precisamos respeitar os papéis de cada um. Nós podemos ser diferentes, mas podemos ser felizes. E Deus nos fez justamente diferentes para que a sua multiforme graça pudesse se manifestar. Porque o propósito de Deus no corpo de Cristo é começar esse corpo dentro da família, começa dentro do lar. E dentro do lar, se todos fôssemos só o dedo mindinho, não faria sentido, o corpo não andaria. Então temos que ter todos um significado coerente para que esse corpo caminhe, e para que isso aconteça, a diferença, ela não é algo ruim, ela é algo que se torna necessário. Muito obrigada, então, pastora Arley e pastora Kelly, pela participação de vocês no nosso programa de hoje. Pessoal, então agora nós vamos lá para a cidade de Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul, com o apóstolo Egbert Bola. Bom dia, apóstolo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Muriel, tudo bem? Manda um abraço ali para a apóstola Marta, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Verdade. Ela também mandando um abraço para você e para todo mundo que está assistindo aí. A palestra que vocês vão estar fazendo será sobre uma geração de filhos legítimos. O que é ser filho de Deus? Olha, Muriel, essa é claro que é uma pergunta muito ampla, talvez, para que possa ser respondida de uma forma bastante sucinta. Mas, basicamente, eu queria trazer um ponto, que o filho legítimo é aquele filho que ele se identifica com o pai, que ele se sente pertencente ao pai, e não apenas no sentido, vamos trazer isso para o sentido biológico, não apenas aquele que nasceu biologicamente do pai, mas sim aquele que realmente busca não apenas o benefício do pai, e sim também se identificar. Então, quem é o filho legítimo de Deus? É aquele que diz: eu pertenço a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero viver nos princípios que agradam a Deus. Por consequência, ele terá também todos os benefícios de um filho legítimo de Deus. E como uma família pode gerar filhos debaixo de bênção? Olha, mais uma vez, Muriel, você me faz uma pergunta que é bastante ampla, bastante complexa, e certamente a gente não tem como dar uma resposta assim, uma fórmula mágica que resolva todos os problemas da educação de filhos. Eu tenho 4 filhos, eu e a apóstola Marta temos 4 filhos, e cada um tem um jeito, cada um é uma história, um mundo, um universo diferente, né? Mas uma coisa eu gostaria de trazer, e é disso que eu vou falar, junto com a apóstola Marta, na palestra que vamos trazer no Congresso. O que acontece? Existe
no cérebro, a neurociência hoje descobriu algo que o discipulado bíblico já ensinou, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. E a neurociência descobriu um grupo de neurônios que eles chamam de neurônios espelho. Ou seja, a criança, e também o adulto, mas especialmente a criança, ela olhando, ela espelha aquilo, ou seja, ela passa a imitar tudo aquilo que ela vê. Então, dentro disso, assim que a criança aprende a andar, assim que ela aprende a falar, e dentro disso cabe a nós, pais, primeiro, certificarmos-nos de que somos exemplo a ser seguidos pelo filho. E não apenas na frente do filho, não tentar aparentar, porque a incongruência, o desalinhamento entre aquilo que a gente faz realmente e aquilo que a gente está tentando mostrar é percebido inconscientemente pela outra pessoa. Então, nós certificarmos de que somos um exemplo a ser seguido pelo filho e passarmos tempo com o filho, deixar o filho bastante tempo olhando para nós, é o segredo para que ele saia do nosso jeito. Porque antigamente as pessoas já sabiam quem era quem pela família. Ah, fulano é de tal família, então ele é assim, é assim. Hoje não, como os filhos não passam tempo olhando para os pais, a gente chega um tempo que a gente diz assim, meu Deus, como é que eu criei essa criança? Não parece nada comigo. É porque não passou tempo olhando, estando juntos. E esse é um grande segredo para criarmos filhos abençoados. E tudo isso a gente pode trazer para Deus também, né, Pastor Egber? Eu acredito que se a gente conseguir fazer isso com os nossos filhos, né, de fazer eles se espelharem no modelo de Jesus, vai ser uma bênção a vida deles, não é? Exatamente, Muriel, exatamente. Agora, que referência eles têm? Assim como nós não vemos Jesus fisicamente, eles também não veem. Então, como é que eles veem? Eles veem a gente orando, eles veem a gente lendo a Bíblia, eles veem a gente tendo um comportamento alinhado com os princípios bíblicos e que revelem quem é Jesus para eles. Muito obrigada. Então, Pastor Egber, com certeza, gente, vai ser ótima essa palestra, vocês não podem perder. Muito obrigada, apóstolo. Um abraço aí. Obrigado, Muriel. Um grande abraço. Pessoal, então agora eu estou aqui com o pastor Diego Araújo e a Érica Pinheiro, lá da Igreja de Lagoinha, em Betim, Belo Horizonte. Pastores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma honra estar falando com vocês hoje. É uma honra nossa estar participando do programa. Que em nome de Jesus possamos ser canais de bênção no nome de Jesus. Olá, pessoal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É um prazer estarmos juntos. Pastores, como é ser um verdadeiro adorador? Bom, primeiro nós precisamos entender que a adoração não é um momento, né? Adoração é um estilo de vida. Você escolhe ser um adorador e você não é simplesmente um adorador quando você está na igreja ou quando você está no altar. Você caminha em uma vida de adoração. Eu sempre digo lá na igreja que muitos costumam vestir o macacão da santidade quando entram na igreja, costumam vestir o macacão da adoração, mas a realidade é que nós não fomos chamados para viver tempos de adoração. Nós somos chamados para viver uma vida integral em adoração ao nome de Cristo. Então, para isso que nós somos chamados, para sermos verdadeiros adoradores. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Então, é para isso que nós somos chamados. E qual o papel do Ministério de Louvor nos dias de hoje? Deve-se trabalhar o fator emocional dos membros da igreja ou apenas adorar a Deus? Bom, o papel do Ministério de Louvor, eu entendo que, e aí eu vou dar um exemplo, né, como João Batista, o Ministério de Louvor, ele precisa preparar o caminho. E para você preparar o caminho, para você levar a igreja até Jesus, encontrar aquele, né, levar até o Santo dos Santos para que a igreja possa se derramar nos pés do Senhor, primeiro você precisa conhecer esse caminho. Então, antes de você participar de um ministério, primeiro você precisa conhecer esse caminho. Como é se chegar a Deus? Qual é esse caminho? Para que você possa conduzir a igreja nesse caminho que vai fazer com que eles encontrem Jesus e se rendam à presença de Jesus. Nós precisamos entender que existe um papel fundamental nosso, como adoradores, e é preparar a igreja para isso.
preparar a igreja para receber a presença do Senhor. E lembrando que não é só tempos, né? É uma vida integral. Eu adoro ali lavando minha vasilha dentro de casa. Eu adoro limpando a casa. Então, hoje nós vemos uma igreja totalmente sedenta da presença do Senhor. Logicamente que não existe a importância extrema só quando há o louvor e adoração. Eu digo música, mas adoração é mais que isso. Adoração é integral. Adoração é quando você entrar naquele altar ali, você não vai ser um adorador só quando você estiver lá em cima. Você vai expressar aquilo que você já fazia lá na sua casa. É só uma consequência daquilo que você já externava lá fora. É bom ressaltar que o cantar, né, não é a única forma de adorar. É uma das formas de adorar. Então, se você é um adorador, você adora o Senhor com a sua vida. O cantar é uma das formas, né? Como a gente costuma dizer, né? Em espírito e verdade. Verdade. Pastores, então, muito obrigado. No finzinho do programa, eu vou voltar com eles fazendo uma adoração para nós. Os apóstolos Wagner e Adriana, lá da cidade de Manaus, também vão palestrar com o tema Família, uma essência divina. E eles mandaram um recadinho para nós. Vamos assistir. Shalom, queridos! Nós queremos fazer um convite para você. Neste dia 17 de julho, às 20 horas, nós estaremos participando de um grande evento online, um congresso para famílias coordenado pelo pastor Arnon. Será um tema poderoso, família, uma essência divina. Somos os apóstolos Wagner e Adriana Pacheco, aqui do MIR de Manaus. Um grande abraço para vocês, temos esse encontro marcado. Até lá, graça e paz! Graça e paz! Com o tema Restaurando a Prosperidade da Família, os apóstolos Luiz e Maria, lá de Campo Grande, também gravaram um vídeo para falar um pouquinho com vocês. Vamos acompanhar. Graça e paz, queridos. Shalom, shalom, graça e paz. Que alegria poder participar com vocês dessa conferência. Nós vamos falar sobre o tema Restaurando a Prosperidade da Família, ou na família. Isso é muito importante. Não tem como acontecer uma mudança nas famílias se não houver uma mudança de hábitos. Como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados. Somos convidados a sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que o milagre aconteça na nossa vida. E eu creio que essa restauração da prosperidade da família é muito importante. Nós ouvirmos a mudança de hábito é ponto facultativo, é número 1 para nós termos sucesso e êxito nessa conferência. Louvo a Deus pela tua vida, pastor Arno, pastor André, que são os precursores desse seminário maravilhoso. Amém? Amém. É uma alegria a gente viver isso, porque família é o projeto do coração de Deus. E o que Deus fez? Ofereceu Jesus. E com Jesus, a prosperidade na família muda totalmente. Amém. Tem que ser ponto principal, Jesus. Aleluia. Obrigado pela honra de estar com vocês, de poder estar compartilhando um pedacinho da nossa vida com vocês. Amém? Deus abençoe. Shalom. E agora nós vamos lá para a cidade de Sombrio, Santa Catarina, com o apóstolo Ciel de Souza e a apóstola Marcela. Bom dia, apóstolos. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, estar com esse Rio Grande do Sul abençoado e maravilhoso. Ah, que bom. O tema da palestra deles vai ser Restaurando a Paternidade. A entrega de seu único filho foi a maior manifestação da paternidade de Deus? Exatamente, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver uma coisa bem interessante. A Bíblia fala que o primeiro Adão, né, que foi os nossos pais, vamos chamar assim, ele foi criado justamente para restaurar, para trazer esse entendimento daquilo que existe no céu, família, paternidade. Mas o diabo, sabendo da bênção que isso seria para todos aqueles descendentes de Adão, gerou essa contaminação. E o que acontece agora?
Deus envia o último Adão, Jesus Cristo, para agora, então, através dele, restaurar essa paternidade. Né? Por isso que ele veio, então, revelar o Pai. Então, através de Jesus, a gente pode, então, entender e conhecer, porque a gente vai perceber que o relacionamento que existia entre Deus e o homem no passado era algo religioso. E Jesus vem sempre falando, né? Meu Pai, né? O Pai está com vocês, quem vê a mim vê o Pai, mostra realmente esse entendimento. E quando somos restaurados na paternidade, a nossa vida, a nossa realidade, a nossa mente, nossa mentalidade é transformada. A figura de Deus como nosso Pai dá uma ideia de como a paternidade humana deve ser? Exatamente. Esse relacionamento do pai e do filho, ele vem revelar isso para a gente, né? Uma coisa que a gente vai estar ministrando bastante sobre isso é justamente essa ideia, porque assim, tudo que existe na Terra é sombra daquilo que existe no céu. Então, quando olhamos a paternidade, a gente vai ver que, na verdade, nossos pais biológicos, eles são apenas representação, eles são apenas sombra daquilo que existe no céu. Então, o nosso pai, na verdade, é Deus. Então, as nossas marcas, os nossos traumas, as nossas fraturas emocionais têm o objetivo de nos impedir de olhar para Deus como esse pai. Agora, quando a gente quebra tudo isso, é restaurado, como Paulo fala, vem uma mudança de mentalidade, nós passamos a olhar Deus como esse pai, nós somos restaurados. E aquelas desculpas, porque eu sou assim porque meu pai, porque eu não consegui porque meu pai, porque ele perde essa desculpa. Por quê? Porque o nosso pai, que é Deus, ele é um pai perfeito, amoroso e um pai doador a ponto de enviar seu próprio filho. Podemos e temos condições de modelar, né? Esse pai divino com os pais da terra, através do seu amor, ele provou, através do cuidado, da proteção, da disciplina, da exortação, da instrução. Então, podemos fazer, sim, ter esse modelo de pai divino para a gente imitar, né? E viver a paternidade de acordo com a paternidade de Deus. É possível, sim. Apóstolos, a cada pastor que eu tenho entrevistado, eu tenho uma certeza grande que essa conferência vai sim transformar as famílias. Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço ali para a cidade, um grande abraço para Sombrio, um grande abraço para a sua igreja. Muito obrigado, obrigado, Muriel. Deus abençoe todos, né? O pastor Arno, por essa ideia maravilhosa. Vai ser realmente uma grande bênção para todos aqueles que participarem. Ok, vamos juntos compreender essa paternidade, sobre a paternidade de Deus. Agora eu vou falar com o apóstolo Antônio e a apóstola Leila, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O tema da palestra deles vai ser Ampliados na Essência. Sejam bem-vindos, apóstolos, ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Bom estar com vocês aí, participando desse programa aqui ao vivo, via Zoom. Muito bom estar falando com você, Muriel. Apóstolos, quais são os principais aspectos da essência de Cristo? Como eu disse para você, com base em João capítulo 1, verso 12, quando diz que nós que recebemos o Senhor Jesus, nos tornamos herdeiros de Deus, filhos de Deus, o aspecto que eu acho importante e que nós devemos refletir é o amor de Deus. Mas o amor de Deus não do ponto de vista humano, o amor de Deus do ponto de vista bíblico, porque a palavra amor, com o passar do tempo, ela esvaziou. Então, hoje, o amor não significa o que significava antigamente. Então, eu acho que uma das características que a gente, como cristão, deve ter é ser parecido com Deus no amor. E o amor, do ponto de vista de Deus, de acordo com João 3,16, é entrega, é doação, é pensar no outro, porque Deus amou de tal maneira que deu. Então, dá a impressão, e é uma verdade bíblica, de que o amor implica em doar. Então, eu creio que nesse aspecto, a gente, como cristão, é mais parecido com Deus, com Cristo. Como descobrir nossa verdadeira essência para que possamos ser ampliados?
Eu creio que, Muriel, a verdadeira essência, ela passa, primeiro, como diz, a gente é cristocêntrico, por uma experiência séria com Jesus, né? Uma experiência com Cristo. Então, não tem como descobrir uma essência se primeiro você não passar pela experiência do novo nascimento, porque a essência humana ela foi corrompida em Adão, ok? Em Adão todos nós nos corrompemos. Em Cristo nós recuperamos a essência que fomos criados antes de pecar. Então, sem passar por uma experiência com Cristo, não tem como recuperar uma essência, porque a essência ela foi perdida no Éden. E só o último Adão pode recuperar essa essência. Apóstola Leila, como está a expectativa de vocês para essa conferência? Tá grande, né? É assim a primeira, né? E é algo assim tudo diferente, né? Porque nós estamos vivendo, né, esse tempo todo estranho, né? Todo diferente, então tem que se adaptar. Tá uma expectativa, assim, meu Deus, como que vai ser? Mas eu creio que vai ser bênção e vai alcançar muito mais do que se fosse feito dentro de um templo, né? Um lugar fechado. Eu creio que assim amplia, né, a conquista. Eu creio que alcança muito mais pessoas e vai ser bênção. Apóstolos, então, muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa. Mande um grande abraço meu ali para todos do Mar no Brasil. Mando sim, Muriel. E aparece aqui, a hora que tiver um tempinho aí, passar essa pandemia, vem fazer uma visita para a gente. Saudade. Com certeza eu irei, apóstolo. É um lugar que eu amo, um lugar que eu já estive e com certeza eu vou retornar ali com vocês. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Espero vocês na conferência. Um abraço. Deus abençoe. Eu estou impactada com tudo que eu aprendi hoje em todas essas entrevistas. Com certeza essa conferência vai ser maravilhosa. Pastor Isarno e André, muito obrigado por estar organizando essa conferência e vamos deixar o convite para o pessoal estar acompanhando. Pessoal, então é assim, ó, nós esperamos vocês agora, dia 17 e 18 de julho, para a nossa conferência profética da família. Vai ser algo poderoso, gratuito, online, você vai poder assistir aí do conforto da tua casa, tá bom? Esperamos você, vai ser um tempo novo sobre as famílias, convide os familiares, seus amigos, compartilhe também e esteja com a gente nesses dias. Você será muito abençoado. Pastores, qual é o horário da conferência e as pessoas precisam se inscrever para participar dela? Então, assim, a conferência vai ser pelo canal no YouTube pr.arnon Alves, o meu canal. Você vai lá, se inscreve, aperta o sininho, tá bom? E vai ser muito bom te receber. Não precisa pagar nada, automaticamente você vai entrar na conferência na sexta e no sábado, sexta-feira à noite, sábado, manhã, tarde e noite. Pastor Isarno e André, muito obrigado por essa oportunidade de estar com vocês hoje, de poder conversar e entrevistar todos esses pastores. Chegamos ao final do programa Fala para que eu te veja de hoje, aqui na LTV, porque aqui é mais legal. Até o próximo! Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, em ti estou. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer.